Você fez a sua lista de desejos de 2022 e aí tá escrito viver na Itália é uma meta para esse ano. Então nesse vídeo eu vou dar para vocês vários conselhos para que esse sonho aí vire realidade e quem sabe, né, gente, 2022 vai ser o ano do sucesso para você. Então se você quer saber tudo sobre isso, sobre planejamento, sobre conselho e etc, etc, fica nesse vídeo até o final. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e feliz ano novo atrasado, primeiro vídeo do canal de 2022, eu estou assim muito feliz. Eu dei uma descansada de vocês sabem, né, foi lá aquele mês gigantesco de vlog, mas foram 24 vídeos, um vídeo atrás do outro, assim ó, e eu não aguentava mais, então eu precisava dar uma descansada e realizar vários projetinhos que a gente já começou, tipo, foi dia 1º de janeiro que a gente tava assim ó, trabalhando muito. Então eu voltei assim muito mais cheia de energia para vocês me suportarem e esse vídeo é muito importante, gente, porque vamos tratar aí algumas coisinhas sobre viver na Itália, né? Eu sei que muitos de vocês aí pretendem ou sonham em viver aqui, seja por motivo de trabalho, de estudo, de família, qualidade de vida, enfim, não interessa. Muitos de vocês querem realmente vir para a Itália. Para isso, vocês vão precisar de muito planejamento e, claro, escutar alguns pequenos conselhos que nesse vídeo eu vou dar para vocês aí. Então, espero muito que vocês gostem. Para esse 2022 aí ser um ano de muito planejamento e quem sabe aí no finalzinho do ano uma bela surpresa. Beleza? Uma das coisinhas assim básicas, né, quando a gente fala que a gente quer mudar de vida, é ter certeza disso. Eu já falei aqui pra vocês em um vídeo do pior, né, digamos assim, o pior lado de morar fora, né? Então assim, gente, é importante que você realmente dê significado para a tua mudança, sabe? Por que você quer ir morar fora? Isso aqui parece uma coisa boba, parece até mesmo um clichê, tipo, nossa, Vera, você vai dar conselhos e esse daqui é um conselho? Sim, gente, é importante que você dê significado à tua mudança. É importante que você saiba realmente o real motivo pelo qual você está mudando de país. É importante que você coloque um monte de coisas na balança. Mas eu quero mudar do Brasil porque ontem a minha amiga disse que o Brasil é o Odo Borogodó, ou porque realmente eu quero uma vida melhor, ou simplesmente eu continuo amando o Brasil, e o Brasil pra mim é tudo de bom, só que eu quero estudar fora, quero aprender uma nova língua, eu quero trabalhar em outro país, enfim. Dê significado à tua mudança e tenha certeza disso. É importante que você faça essa primeira coisinha aqui como primeiro passo, sabe? Pensar realmente na mudança em si e no significado que ela tem. Não pensar somente, tipo, tô indo para a Itália é linda e tem altos macarrão, sabe? Tipo, não é isso, estou saindo do Brasil, estou mudando de vida. Isso realmente tem significado pra mim? Então, assim, primeiro passo pra tudo é ter esse choque de realidade com você mesmo. É muito importante. Outra coisa muito necessária, gente, é ter certeza de ter escolhido o país certo, tá? Quando eu falo pra vocês isso, eu falo pra vocês olharem num profundo país, tá? Que vocês aí sonham. Exemplo, vocês estão querendo vir para a Itália. Aí muita gente pensa naquela Itália romantizada, né? Aquela Itália linda, onde as pessoas são todas românticas, tudo é muito incrível, o pessoal come muito bem. E sim, essas aqui são características do país e são reais. Só que o país é mais que isso. A gente precisa entender, gente, que entre turistar, tá, e viver existe um grande, né, digamos assim, um grande nível de diferença. Então é importante que você se informe bastante sobre esse país. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso pesquisando sobre o país, você pode fazer isso olhando alguns filmes, porque até mesmo filmes feitos naquele país, naquela cidade, por exemplo, mostram algumas realidades. Você pode fazer isso seguindo canais como o meu, tá? Que eu mostro pra vocês a minha vida na Itália, mas não mostro somente o lado bom, mas mostro também o lado ruim. Conto pra vocês aí quais são os pontos negativos de viver aqui, conto pra vocês como são as pessoas e muitas vezes com risco de ouvir algumas pessoas dizendo, nossa, você vive aí pra falar mal do país. Vocês sabem que não é isso, mas eu também não posso falar pra vocês que viver aqui é mil maravilhas, porque tem lado bom e é bom pra caramba, mas tem lado ruim que é ruim pra caramba. Então é importante que você se informe sobre o país e você pode fazer isso de várias maneiras, pesquisando, se informando, vendo pessoas que como eu contam como é a experiência, ou até mesmo pessoas que, por exemplo, não têm um canal no YouTube, mas simplesmente vivem, você coloca lá no
Instagram, uma pessoa que na verdade às vezes nem trabalha com isso, só que você pode perguntar pra ela, quem sabe ela te responda, sabe? Então assim, ter vários pontos de vista e ter certeza que aquele país é bom pra você é importante, porque você precisa saber que você não está mudando de cidade, e mudar de cidade já é difícil, mas mudar de país, gente, é muito complicado. Então assim, tenha certeza que aquele país lá é feito pra você e que você vai conseguir se adaptar, mesmo porque vai ser complicado. Então assim, a adaptação num geralzão nunca é fácil. Então tenha certeza pelo menos que aquele país ali espelha o que você quer e que os defeitos daquele país não te, digamos assim, não te agridam tanto. Beleza? Isso é uma coisinha muito importante para vocês levarem em consideração. Tenham também, gente, consciência do que vocês estão deixando para trás. É importante saber para onde a gente está indo, mas também é importante saber o que a gente está deixando para trás, tá? Então tenha consciência que você vai ter que abrir mão da tua família, de festas, de amigos, vai ter que abrir mão do teu trabalho, da tua casa, dos teus móveis, enfim, tenha consciência disso. Já falei isso aqui para vocês em um vídeo, então não vou assim não vou parar tanto nessa parte, mas é importante que vocês tenham realmente consciência, tá? Consciência que vocês estão deixando muita coisa pra trás. Isso aqui, gente, é um passo muito importante. Sabe esse comecinho aqui, ó, que você ainda não imprimiu nenhum papel, não traduziu nada, não ligou pro consulado, não fez absolutamente nada, mas você teve que ter um processinho aqui na tua cabecinha, sabe? Então é importante que você passe por esses processos aqui, que são simplesmente você sentado na tua cama, pensando, meu Deus do céu, o que eu tô deixando pra trás? Pra onde é que eu tô indo? Realmente gosto desse país? Qual é o significado dessa mudança? Enfim, todas essas perguntinhas aqui que precisam ser feitas antes de começar a fazer alguma coisa. Depois que você colocou a tua alma em paz, tá? É importante que você escolha a maneira legal de mudar de país. Sim, gente, agora. Eu decidi, eu quero mudar e agora eu preciso aí procurar a maneira legal de fazer isso. Se você aí tem a cidadania italiana, você tá de boa, já resolveu os problemas porque você vai vir como um cidadão. Então assim, beleza? Se você, claro, aí não tem cidadania, você precisa, né, encontrar um modo legal de fazer isso. E quais são, digamos assim, as vias, né? As principais são por estudo, por trabalho e, como eu já falei pra vocês aí, provando que você pode se manter no país, beleza? Claro que tem outras maneiras de viver legalmente aqui. Já falei pra vocês, inclusive, em um vídeo de vistos, tá? É importante que vocês deem uma olhadinha. Mas é importante que vocês, gente, saibam que vocês precisam vir pra cá e o único modo de vir pra cá é vindo legalmente. Se existe algum pequeno atalho que te permita vir para a Itália, tá? Que te permita vir para a Itália e esse atalho aí não é legal, sai fora, tá? Sai fora porque você pode estar jogando no lixo o teu sonho, você vai estar jogando no lixo uma oportunidade, vai estar jogando no lixo o teu nome e Deus me livre e guarde, você pode inclusive parar em sei lá onde, gente, prisão, coisas horrorosas aí. Então assim, ignorem essa parte aí de atalhos e sigam uma maneira legal de mudar de país. Quero trabalhar, visto de trabalho, quero estudar, visto de estudo, quero ficar lá vivendo pro resto da minha vida, me mantendo, comprova isso e por aí vai. Importante é que vocês escolham uma maneira legal de fazer isso, claro, porque lá atrás você já deu significado para a tua mudança, beleza? Então assim, procure uma via legal para se mudar, que vai ser maravilhoso. E claro, esse daqui é o primeiro é o primeiro passo efetivo que você está dando para mudar de país, decidindo aí qual é a estrada que você vai tomar, tá? E antes de continuar falando aqui no vídeo, eu gostaria de saber o motivo pelo qual você está vindo para a Itália, ou está querendo vir para a Itália. Qual é o significado disso para você? Sabe? Comenta aqui embaixo, faz esse pequeno exercício aqui, comentando aqui embaixo e conta pra mim também, gente, qual é o método, tá? O modo legal que vocês querem vir pra cá. Vocês querem vir por estudo, por trabalho? Por que vocês querem vir? Por qualidade de vida? O que vocês estão procurando aqui? Tá? Vocês estão procurando qualidade de vida e vocês estão vindo por, sei lá, contrato de trabalho, então, enfim, conta pra mim qual é a tua estrada, que eu vou ficar muito feliz de ler tudo, tá bom? E claro, já aproveita que você tá indo deixar um comentário e dar um like no vídeo e se inscreve no canal, que assim, conta realmente muito e tudo pra mim.
Outra coisa que é muito importante nisso aqui tudo, gente, é saber que você vai ter que ser melhor amigo da embaixada e do consulado. Você vai ter, gente, que ligar para consulado e embaixada tantas vezes que vocês não têm nem noção. Então já começa pesquisando qual é o consulado mais pertinho de vocês, o número de telefone, manda 1 milhão de e-mail, liga 1 milhão de vezes. É importante que vocês saibam que isso aqui faz parte do processo de vocês e que é cansativo, mas é necessário, porque esse daqui é o grande sonho de vocês, né? Então é necessário que você realmente entre sempre em contato com o consulado italiano no Brasil, tá? Isso aqui, infelizmente, é o único modo que vocês têm, infelizmente porque eles são lentos, tá? Mas é o único modo que você tem de ter um contato com a Itália sem sair do Brasil, tá bom? Então realmente, gente, foquem no consulado e embaixada. É muito importante que vocês tenham consciência que vocês precisam deles, tá? Claramente faça o seu passaporte. Parece ridículo, mas tem muita gente que deixa isso para trás. É importante que vocês entrem em contato com a Polícia Federal e façam o passaporte de vocês, tá? É importante. Então, assim, façam o passaporte. Vera, mas custa uma graninha. E isso faz parte do teu planejamento. Então, assim, coloca no teu planejamento que você vai ter que gastar aqueles 200 e pouco, 300 e pouco, não sei mais quanto custa um passaporte no Brasil, mas que você vai ter que gastar essa grana para tirar seu passaporte. Então, assim, coloca isso no teu planejamento, porque o passaporte, ele é importante e ele custa. Então, se você tá vindo pra cá não sozinho, mas com a tua família, faça isso o mais rápido possível. Sei lá, esse mês eu faço o meu, o mês que vem do meu marido, o mês que vem agora do meu filho e por aí vai. É importante, não deixa para fazer tudo de última hora e, claro, para fazer tudo de uma vez, porque nem sempre você vai ter isso aqui, ó, para ficar gastando, mesmo porque todo esse processo de mudar de país aqui requer sim uma grana, tá? Outra coisa mais que necessária, tá? Eu acho que realmente é uma coisa muito, muito, muito necessária é ter a consciência se você quer exercer aqui na Itália a mesma profissão que você exerce aí no Brasil. Tá bom? Não só em questão de profissão, mas também em questão de estudos. O teu filho estudou aí no Brasil, ele quer continuar os estudos aqui na Itália. Ou sei lá, teu nenenzinho ainda tá na 4ª série e ele tá vindo continuar aqui na Itália. É importante que vocês validem a profissão de vocês, caso seja vontade de vocês exercer ela aqui também, e é importante que vocês validem os estudos do filho de vocês ou de vocês mesmos, tá bom? É importante que vocês façam isso daqui com uma declaração de valor. Tem sempre que entrar em contato com o consulado ou com a embaixada, dá uma olhadinha nisso aqui tudo, tá bom? E validar a sua profissão ou seus estudos. Isso serve muito, gente, principalmente quando você chega aqui e você tá lá procurando um emprego ou coloca no seu currículo. É importante que você tenha lá o seu diplominha válido, tá bom? Então, deem uma olhadinha nisso, não deixa para trás porque realmente é importante. Olha, Verinha, na verdade, meu trabalho na Itália não vai pedir nenhum tipo de diploma de nada. O meu conselho sempre é: tenha aí comprovado que os seus estudos existiram, tá bom? E que são válidos aqui no país, porque isso pode facilitar muito a vidinha de vocês. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre como validar diplomas aí de escola e universidades. Então, se vocês quiserem depois, deem uma olhadinha aí, beleza? Outra coisa muito mais que importante, mas antes de falar ela, dá um like no vídeo, beleza? É a escolha da cidade. Gente, como eu disse pra vocês, escolher o país é uma coisa, escolher a cidade é completamente outra coisa. Você não só precisa escolher o país, mas você precisa escolher a cidade e região. É como eu já disse pra vocês, a pessoa fala, quero mudar pro Brasil, mas Brasil não é um lugarzinho só, né? O Brasil é gigantesco, tem um monte de região, de cidade pra você escolher aí. Então aqui na Itália é a mesma coisa. É claro que a Itália é muito pequitiquinha respeito ao Brasil, mas é muito diversificada, então você realmente precisa saber qual cidade escolher. E Verinha, como é que eu faço isso? Eu fiz um vídeo aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards pra vocês e deem uma olhadinha, mesmo porque eu dei uma super dica de como consultar o custo de vida das cidades, beleza? Então nesse vídeo tem lá um super conselhinho de um site super maravilhoso mostrando pra vocês como dar uma olhadinha aí no custo de vida da cidade. Isso, claro, gente, ajuda muito vocês na hora da escolha da cidade italiana. Então, assim, depois desse vídeo, corre lá e vai ver o vídeo, beleza? É nóis!
E não só de organização vive um homem de ligação para o consulado, né, gente? Não dá para negar que esse processo todo de mudança requer grana e você vai precisar de ter uma organização econômica. Você vai precisar. Seria maravilhoso falar para você que você não vai precisar de nada, né? Vai viver de vento, mas não é assim e você realmente vai precisar de uma grande organização econômica. E eu não posso falar para você qual é a soma de dinheiro que você vai precisar ter, porque cada caso é um caso. Então, assim, gente, se organize. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui bem específico para vocês falando como organizar a tua graninha, tá? Como organizar aí a quantidade de dinheiro, como estabelecer uma quantidade de dinheiro para levar, dependendo do teu caso, tá? Porque, claro, se eu estou indo sozinho, eu preciso de X. Se eu estou indo com o meu filho, eu preciso de Y. Que se eu estou indo com o meu filho, com o meu marido, mas nós dois trabalhamos já no Brasil, eu preciso de outro X. Então, assim, cada caso é um caso. Vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando tudo bem direitinho, mas, assim, no geral, vocês precisam saber que precisa sim ter organização financeira. E infelizmente não é pouco dinheiro mesmo, porque vocês sabem que quando a gente faz aí uma troquinha de real para euro, a coisa pesa no bolso. Não ignore o idioma do país. Você sim vai aprender muito quando você chegar aqui, mas é importante que você já comece a estudar isso antes, gente, mesmo que seja um básico do básico. Então dê valor sim, gente, aos estudos, tá? Dê valor à língua, ao idioma. Isso vai ser muito importante para você. São várias coisas para você fazer aqui, né? E uma coisa muito importante que vocês precisam saber é que para fazer todo esse planejamento, esse processo de mudança, é importante que vocês tenham uma coisa assim que é principal de todas, tá? Eu acho que sem essa coisinha aqui você não consegue mudar de país. Essa coisinha, gente, é a paciência. Vocês precisam saber que sem paciência vocês não vão a lugar nenhum. Talvez o seu processo de mudança leve muito mais tempo do que você imagina, tá? Talvez você passe 2022 organizando tudo, mas a tua mudança aconteça aí somente daqui 2 anos, tá? Mas como eu disse para vocês, 2022 vai ser o ano bom para você, vai ser o ano de planejamento, vai ser o ano de mudança. E quando eu falo de mudança, eu falo inclusive de mudanças de hábitos, tá? É importante que vocês saibam que agora é o momento, se esse é o sonho de vocês, é momento de colocar a mão na massa para fazer com que esse sonho saia do papel, tá bom? Então, assim, gente, estudem, planejem, se cansem se for necessário, mas saibam que você precisa fazer muitas coisas antes de dar certo, tá? Mas é importante que vocês passem por cada pedacinho de processo, é importante que vocês saibam cada mínima coisinha, beleza? Eu estou aqui sempre disponível para ajudar vocês e em breve vai ter uma super novidade. E eu não vejo a hora de contar para vocês que vai realmente ajudar vocês aí a conseguirem, tá? Quem sabe um dia a vir pra cá. Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Feliz ano novo de novo pra vocês. 2022 vai ser o ano bom pra você morar na Itália, tá? Como vocês entenderam, talvez não seja esse ano, mas o planejamento começa aqui. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!